Olá, meu amiguinho. Olá, minha amiguinha. Você já tomou um banho bem gostoso hoje? Tá bem cheiroso? Ai, que delícia. Que gostoso estar bem fresquinho, não é? Um sabonete pode lavar o nosso corpo por fora. Mas e o nosso coração quando fica sujo do pecado? Como será que pode se limpar? O sabão lava meu rostinho, lava meus pezinhos e lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar é Jesus. Eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Mas como é que Jesus lava o meu coração? Assim, como o sangue dele que Ele derramou na cruz para nos salvar. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. O verde nos lembra que nós vamos ter uma vida eterna, uma vida que nunca acaba. Vamos viver para sempre com Deus. Mas o verde também nos lembra das plantas, né? As árvores, as moitas, a grama que está sempre crescendo. E quando nós nascemos de novo, somos como bebês que precisam crescer em Cristo. E como é que nós crescemos? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia não lê, Bíblia não lê, Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá. Então, leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Eu esqueci de falar para você agachar primeiro, para você ir levantando, ficando em pé. Mas vamos fazer isso agora, porque nós vamos cantar Convém que Jesus cresça e que diminua eu. Então, tá agachadinho, pronto para cantar? Vamos lá? Convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça mais e mais, e que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Isso vai acontecer conforme eu ler a Bíblia e obedecê-la. Orar conforme eu oro e também quando eu vou na igreja ou assisto aulas da Bíblia, assisto cultos online quando eu não posso ir para a igreja, não é mesmo? E assim nós podemos crescer em Cristo. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. O
servo do Senhor, vai na casa do Senhor, no dia do Senhor. Levado pelo amor do nosso Salvador, a estudar o livro do Senhor. Até o Senhor Jesus Cristo, quando ele viveu aqui na terra, ficava muito feliz quando a sua família ia ao templo. Nós aprendemos que quando Jesus voltou ao céu, ele falou aos discípulos que eles precisavam pregar o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E ele disse que não precisavam ter medo, porque ele estaria com eles. Igual naquela vez, quando Pedro estava condenado à morte, estava preso, na prisão, dormindo entre soldados, mas os crentes oravam e oravam por ele. E Deus respondeu a oração. No meio da noite, mandou um anjo que abriu a prisão e libertou Pedro. Jesus estava com ele. Só que nós vimos semana passada que Estevão, quando ele pregou, as pessoas ficaram com tanta raiva que pegaram pedras e o apedrejaram até a morte. Mas Jesus também estava com Estevão até no final. Estevão, mesmo antes de ser apedrejado, disse: estou vendo os céus abertos e Jesus está em pé ao lado do Pai. Que coisa maravilhosa! Enquanto era apedrejado, ele orava: Senhor, perdoa-lhes. Que coração cheio de amor, de paz, de perdão. Jesus estava com ele também. E Jesus prometeu estar com cada um de nós até o fim das nossas vidas. E depois nós vamos morar com ele para sempre. Que coisa maravilhosa! Aprendi um bom segredo para quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Chegou o momento da nossa lição. Você está sentado, bem confortável? Vamos cantar agora Alô, alô, aqui estamos nós. E aí vamos entrar na nossa lição do dia de hoje. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, ao ouvir de Cristo a voz, quietinhos vamos, pois ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Aprendemos semana passada que quando Estevão foi apedrejado, havia um jovem homem responsável por isso. Responsável não só pela morte de Estevão, mas pela grande perseguição dos crentes em Jerusalém. Por acaso você lembra como se chamava aquele jovem? Você estava prestando bastante atenção? Se você falou que o nome dele era Saulo, você acertou. Parabéns! E Saulo, ele não ficou contente ou satisfeito só com a morte de Estevão e a perseguição dos crentes em Jerusalém. Ele queria muito mais que isso. Olha o que diz aqui em Atos capítulo 9, diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos para Jerusalém.
Olha só, procurando pessoas que seguiam este caminho. Que caminho que era esse? Jesus. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade jorra da cruz, vida temos em Jesus. Cante comigo essa musiquinha tão curtinha, tão facinha. Há um caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade jorra da cruz, vida temos em Jesus. Então, Saulo, junto com mais alguns homens, foram no caminho para Damasco. E aí aconteceu uma coisa que mudou a vida de Saulo para sempre. Lá no meio do caminho, de repente, teve uma luz muito, muito forte. Saulo até caiu no chão por causa daquela luz tão forte. E ele ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: Quem é, Senhor? E uma voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo começou a tremer e ele perguntou assim: Senhor, o que quer que eu faça? E a voz falou assim: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Essas palavras todas eu li aqui da Bíblia, em Atos capítulo 9. Os homens que estavam junto com Saulo não viram a luz, só ouviram a voz. E quando Saulo levantou, ele abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Os homens que o estavam acompanhando tiveram que segurar nas suas mãos e levá-lo até na cidade. Levaram ele para a casa de Judas, na rua direita. E lá a Bíblia diz que Saulo não comeu, não bebeu, só orou por 3 dias. Até que por final, Deus falou com Ananias, um crente que morava lá em Damasco. Deus disse para ele assim: Ananias, eu quero que você vá para a casa do Judas, que mora na rua direita, e lá você vai encontrar Saulo. Ele está cego e eu quero que você ore para que eu possa restaurar a sua visão. E Ananias disse: Mas Senhor, eu já ouvi falar muito sobre esse Saulo, como ele perseguiu os crentes em Jerusalém, e ele tem cartas com permissão do sumo sacerdote para também prender os crentes aqui em Damasco e levá-los para Jerusalém. E Deus falou para Ananias: Olha, Saulo recebeu a Jesus como seu Salvador. Você não precisa mais ter medo dele. Pode me obedecer. Então Ananias foi até na casa de Judas e lá colocou as suas mãos sobre Saulo e orou. E Deus restaurou a sua visão. E ele foi batizado e ele se juntou aos crentes de Damasco. Ele que foi lá para perseguir os seguidores de Cristo, agora começou a pregar acerca de Jesus e a convencer os judeus de que esse era o Messias, o Salvador prometido, Deus, o Filho. E os judeus não gostaram nada disso, ficaram confusos e depois com raiva e quiseram matar a Saulo. Começaram a vigiar as portas da cidade de dia e de noite, procurando uma oportunidade para prendê-lo e matá-lo. Sabe o que os crentes fizeram? De noite, colocaram Saulo dentro de um grande cesto
e, com a ajuda de cordas, abaixaram ele pelo muro da cidade. E aí Saulo pôde fugir para Jerusalém. Só que quando ele chegou a Jerusalém, ele queria se juntar aos apóstolos, aos discípulos do Senhor Jesus, mas eles tinham medo, porque eles também já ouviam falar muito sobre Saulo e como ele perseguia os crentes e os prendia e até matava. Então ninguém queria ter nada a ver com Saulo. Até que apareceu Barnabé. Sabe quem era Barnabé? Na verdade, o seu nome era José. E ele possuía uma herança, uma terra que ele ganhou dos seus pais. E ele vendeu essa herança e deu todo o dinheiro à igreja de Jerusalém para ajudar todas as pessoas necessitadas lá. E os próprios apóstolos mudaram o seu nome de José para Barnabé, que significa filho da consolação, porque ele tinha um coração tão grande, tão amoroso, tão generoso. E foi ele o primeiro que acreditou que Saulo tinha de fato se convertido ao Senhor Jesus. E foi ele que levou Saulo aos outros apóstolos, aos outros crentes de Jerusalém. E então eles acreditaram que de fato Deus tinha transformado o coração de Saulo. E ele se juntou aos apóstolos. E lá em Jerusalém também ele começou a pregar sobre o Senhor Jesus. E mais uma vez, pessoas ficaram confusas, ficaram com raiva de Saulo e queriam matá-lo. Então os crentes de Jerusalém o ajudaram a fugir para a sua terra natal, que era Tarso. Saulo então fugiu para Tarso. Mas lembra que, na verdade, Saulo era o que mais tinha agitado as pessoas e causado essa perseguição. Então, uma vez que Saulo saiu de lá, olha só o que aconteceu. Por um tempo houve paz. Diz assim em Atos 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Sabia que Deus se agrada, Ele fica feliz quando há paz numa terra, numa cidade, num país e as pessoas podem pregar o Evangelho. Nós somos tão abençoados aqui no Brasil, porque nós temos a liberdade de poder falar de Cristo. E é isso que Deus quer. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, Deus diz que nós devemos orar, olha só, pelos reis e por todos os que estão em eminência ou em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Olha, foi porque alguém teve compaixão, teve amor e teve coragem e entregou um folheto ao pai do meu marido, o pastor Rômulo. Foi por causa de um folhetinho que eles foram para a igreja e o meu marido, o pastor Rômulo, recebeu a Jesus como Salvador. Nós precisamos também de amor e coragem para entregar folhetos e para falar de Cristo às pessoas. Sabe uma forma gostosa da gente poder falar sobre Jesus aos outros? É através do livrinho Sem Palavras. E talvez você esteja pensando, mas eu não tenho um livrinho desses. Você pode fazer em casa. Eu tenho aqui fotos dos meus sobrinhos, Rafa e Dani, fazendo um livrinho sem palavras. Aqui eles estão com os materiais, fazendo o livrinho, e aqui o Rafa e o Dani estão falando o significado de cada uma das páginas. Para fazer um livrinho sem palavras, você pode usar a sua imaginação.
como Rafa e Dani, você pode fazer um livrinho assim de papel colorido. Você pode fazer também, olha só, de EVA. Eu tenho aqui um coraçãozinho vermelho feito de EVA. Você poderia cortar um coraçãozinho de cada uma das cores, né? Que seria verde, preto, vermelho, branco e amarelo, né? Ou você pode usar a sua imaginação também, usando materiais que você já tem em casa, igual esses lápis de cera aqui, olha, eu tenho verde, amarelo, preto, vermelho e branco. Eu poderia falar para alguém assim: você sabia que os meus lápis de cor, ou os meus giz de cera, contam uma história? E assim você poderia compartilhar a história do livrinho Sem Palavras. Você lembra do significado de cada uma das cores? O preto nos lembra do pecado, que o nosso coração é todo sujo, somos escravos do mal, escravos do pecado. Todos nós nascemos pecadores, né? Aqui, ó, a página preta, né? E por causa do nosso pecado, nós não podemos ir ao céu, onde há ruas de ouro, lugar tão lindo. Mas nada de ruim pode entrar lá. O pecado não pode entrar no céu. Mas Deus nos ama tanto que mandou Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Derramou seu sangue na cruz e morreu, recebeu o nosso castigo para poder nos salvar. E então, quando nós oramos, Jesus entra no nosso coração, lava o nosso coração que fica mais branco que a neve. E nós nos tornamos novas criaturas, bebês na família de Deus. E então precisamos crescer, né? O verde nos lembra da vida eterna que nós temos em Deus. E também nos lembra que precisamos crescer. Crescemos como? Lendo a Bíblia, orando e indo à igreja. Esse é um livrinho que eu gosto de deixar na minha bolsa. E assim eu posso sempre tirar o meu livrinho e compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Mas primeiro eu tenho uma pergunta para você. Você próprio já recebeu o Evangelho na sua vida? Você já pediu para Jesus te perdoar, lavar o seu coração com o sangue dele que ele derramou? Você já pediu para Jesus vir morar no seu coração? Se não, faça isso ainda hoje. E vamos encerrar a nossa aula hoje orando pelo nosso país. Que Deus continue a nos dar liberdade. Que Deus ajude que todas as igrejas estejam em breve abertas para que possamos ir lá e adorar a Deus. Vamos fechar os olhos então e orar. Querido Pai, te agradecemos mais uma vez pelo seu imenso amor por nós, por ter mandado Jesus para morrer na cruz, no nosso lugar, para nos salvar. Eu peço que se alguém está assistindo essa aula que ainda não aceitou Jesus, que essa criança, essa pessoa possa te receber como Salvador ainda hoje. Te agradeço pela promessa de que o Senhor está conosco sempre, sempre, até o fim. E por isso não precisamos ter medo. Pai, te agradecemos que moramos no Brasil, onde temos liberdade de entregar folhetos, de falar de Cristo. E oramos, Pai, que o Senhor abençoe ao nosso presidente, nossos governadores, prefeitos, para que possamos sempre ter paz e liberdade de pregar o Evangelho. E oramos, Pai, que em breve essa pandemia possa acabar. Oramos que muito em breve todas as igrejas possam estar abertas para nunca mais fechar, Pai, para que possamos ir lá para aprender sobre o Senhor, para adorar ao Senhor junto com os nossos irmãos em Cristo, Pai.
Mais uma vez, te agradecemos pelo seu amor e cuidado por nós. Em nome de Jesus. Amém.